estamos ao vivo! Se não somos nós aqui ao vivo novamente. Que coisa boa, que coisa boa. Maravilha. Vamos lá? Seja muito bem-vinda, rainha, se tu tá vendo essa live gravada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa live. Live do Felizes para Sempre. Mais uma live da nossa série Felizes para Sempre. Seja muito bem-vindas, Alquila, Bruna, Nai, sejam todas muito bem-vindas, meninas. Nadi, sejam todas muito bem-vindas. Estão sensíveis para ouvir. Vamos lá. Meninas, que prazer, que alegria, que felicidade poder estar com vocês aqui. Que coisa boa poder estar com vocês aqui mais uma semana. Hoje muitas coisas aconteceram, quase que essa live não sai, mulher de Deus, mas saiu, estamos aqui, graças a Deus. Meninas, me falem se estão me ouvindo, se estão me vendo, tá tudo certo, a internet tá boa, tudo certinho. Me passem um feedback, por favor. Carol, seja bem-vinda, Ju. Sejam todas muito bem-vindas. Nessa live de hoje, a gente vai falar dos 5 principais fatores que levam à traição. Ok, tá bom, meu amor, obrigada. 5 principais fatores que levam à traição. Fica comigo até o final dessa live, porque eu tenho certeza que talvez na metade da live tu vai ficar brava comigo, mas até o final da live tu vai ter aí uma nova ideia e uma nova maneira de olhar para essas questões, para traição, para o teu relacionamento. E tenho certeza que vai ser uma live muito poderosa, tá bom? Então, sejam todas muito bem-vindas. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui contigo toda semana. Para mim é um prazer, uma alegria ver mulheres que se levantam para transformar as suas vidas, os seus resultados e o seu relacionamento. Parabéns, parabéns por estar aqui comigo às 8 horas da noite para te desenvolver, para desenvolver o teu relacionamento e ter um casamento dos sonhos, tá bom? Essa live vai ficar gravada e eu quero te pedir, rainha, lembra do nosso princípio real, que é transbordar na vida de outras mulheres. Se o conteúdo que eu trago aqui tem te trazido nova percepção sobre o teu casamento, tem trazido transformação na tua vida, transformação no teu casamento, eu quero te pedir que tu não fique com isso somente contigo. Transborde na vida de outras pessoas, convide outras mulheres, outras rainhas para estarem conosco nessa live. Nessa live vai ser sim muito poderosa, tá bom? Boa noite, Gi, boa noite, Carol. Meninas, alguém escreve pra mim aí, comenta por favor o nome da live, 5 principais fatores que levam à traição. 5 principais fatores que levam à traição. Que eu vou favoritar aqui o comentário para as outras mulheres que forem entrando conseguirem saber do que a gente tá falando, tá bom? Todo o conteúdo que eu trago aqui, rainha, ele é baseado nas suas dores. É baseado naquilo que vocês me trazem na caixinha de perguntas, ou por direct, ou comentários. Tudo que eu trago aqui são coisas que realmente vai fazer sentido na tua vida, tá? Então, o conteúdo de hoje também é conteúdo que eu entendo que seja relevante pra ti, pra tua vida, tá bom? E o que nós vamos falar aqui, muito possivelmente, vai contra tudo aquilo que tu já ouviu até então. Vai contra todos os conselhos que tu já recebeu, vai contra tudo aquilo que tu acreditou até aqui, vai contra a tua intuição. Mas é justamente por isso que eu te peço que fique comigo até o final dessa live. Não vai ser uma live muito comprida, vou tentar não me alongar muito, mas vai ser uma live muito poderosa, tenho certeza, tá bom? Vamos começar? Vamos começar. Meninas, alguém escreve aí nos comentários o nome da live para mim, por favor? 5 principais fatores que levam à traição, tá bom? Escreve aí pra mim. 5 principais fatores que levam à traição, ok? Enquanto isso eu vou beber uma água, tá? Escreve aí pra mim, por favor, bem de queridonas. Obrigada, Bru. Obrigada, vou favoritar aqui. Fixar comentário, pronto. Então vamos lá, meninas. Deixa eu baixar o som aqui. Primeiro, preciso tomar água. Tereza pede água. Gente, tô com barrigão. Vocês estão vendo? Vocês perceberam meu nariz inchado? Os beijos estão muito inchados aqui. A maquiagem tá boa, por isso não tá dando pra ver tanto. Mas vocês perceberam que meu rostinho tá mais inchado? 4 semanas pela frente. Ui, que friozinho da barriga. Que
friozinho na barrigona pra receber Tereza. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Seguinte, antes de falar contigo sobre os 5 principais fatores que levam à traição, eu preciso que tu entenda que muitas vezes se fala, prima, mas traição, quem ama não trai. Isso não é verdade. Rainha, isso não é verdade. A falta de amor quem não ama pode trair, mas ela é só apenas um dos fatores que podem levar à traição. A traição, ela não acontece somente com pessoas que não amam. Quem fala isso, quem fala uma balela dessas, não entende nada sobre comportamento humano e relacionamentos. A pessoa que ama, ela pode sim vir a trair. Existem outra série de fatores que levam uma pessoa a atrair, que levam as pessoas a atraírem. E é isso que eu quero te mostrar aqui nessa live. Entenda que dentro de um relacionamento conjugal, os dois têm ali as suas atitudes, os seus comportamentos. E mesmo que exista uma traição, não existe a figura da vítima sofredora e a figura do vilão. Essa estrutura, ela não cabe em um relacionamento. E eu já vou te explicar por quê. Meus cabelos estão voando aqui, ó. E eu já vou te explicar por quê. Mas essa estrutura de vilão, de vítima sofredora e um vilão que traiu uma pessoa que, coitada, era perfeita e foi traída, não existe essa estrutura dentro de um relacionamento, porque só fazem conosco aquilo que nós mesmas permitimos. Percebe? Então não existe um vilão e uma vítima dentro dessa estrutura. E isso eu já quero começar te confrontando com essa realidade, mas te trazendo o porquê por trás disso, tá bom? Meninas, qualquer dúvida que for surgindo, vai falando aí. Pri, não ficou claro, não entendi. Vai falando que eu vou respondendo as suas perguntas aqui, tá bom? Olha só, muitas vezes eu sei que muitas de vocês ouviram falar e talvez tiveram mães que foram traídas, avós que foram traídas, amigas próximas que foram traídas, tias que foram traídas. Eu tive essa realidade na minha vida. A grande maioria das gerações antes de mim, meus irmãos, foram traídas. Dos meus irmãos, né? Foram traídas. Tias, mãe, avós, né? Muitas delas foram traídas. E eu sei que se cria a crença popular de que a traição só acontece porque alguém não tem caráter. O marido foi lá, traiu, ou a mulher, né, mas ele não tinha vergonha na cara, traiu. Mas a realidade dura, mas a realidade é que não somente porque não tinha caráter. Esse sim é um dos fatores, a gente vai falar sobre isso, mas não é somente esse fator que leva à traição. Então é importante que tu entenda isso. E aqui na live eu vou te mostrar como evitar isso no teu casamento, como mudar esses fatores, como eliminar esses fatores no teu casamento, tá? E eu sei que talvez tu esteja pensando assim, Pri, mas olha só, como é que eu vou mudar outra pessoa? A gente não muda ninguém, a gente muda a nós mesmos e mudamos, a pessoa muda a maneira de nos tratar à medida que nós mudamos, ok? E aí o que acontece? Pensa comigo assim, se tu já foi traída, tá? Ou se tá na iminência disso, ou se já passou por isso. Quando uma pessoa trai, ela trai por um motivo, tá? Só que pensa comigo uma coisa assim, se eu te dissesse aí, hoje, todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos, tá? Meninas que são mães, mulheres, rainhas que são mães, presta atenção no que eu vou te dizer porque vai fazer sentido pra ti. Se eu te perguntasse assim, pensa uma coisa muito difícil, emagrecer 20 quilos em um mês. Se eu te perguntasse, tu consegue, rainha, emagrecer 20 quilos em um mês? Talvez tu me dissesse, nossa, não consigo emagrecer 20 quilos em um mês, é muito, né, sei lá, ainda mais se tu pesa, sei lá, 50 quilos, 40 quilos, é uma diferença muito grande. Não consigo, ok? Não consigo emagrecer 20 quilos em um mês. Mas talvez se eu te dissesse assim, tá, e se eu te pagasse R$1.000, R$2.000, pra tu emagrecer 20 quilos em um mês, tu conseguiria emagrecer? Talvez, a grande maioria, pelo menos, né, ganhar 2.000, assim, fácil, né? Mas pra emagrecer, beleza, consigo. E talvez, mesmo que tu dissesse que conseguisse, ao final desse um mês, tu não teria emagrecido esses 20 quilos. Talvez tu não teria emagrecido esses 20 quilos. Só que se eu falasse pra ti, que é mãe, então tá, tu consegue emagrecer 20 quilos em um mês, e dissesse pra ti a seguinte condição, porque a vida dos teus filhos depende disso. Se tu não emagrecer 20 quilos em um mês, a vida dos teus filhos vai entrar em risco.
todas nós que somos mães, a gente seria capaz de emagrecer fácil esses 20 quilos em um mês. Nem que pra isso tivesse que arrancar uma perna fora, né? Mas a gente ia emagrecer esses 20 quilos em um mês. Por quê? Porque a motivação mudou. Presta atenção nisso que eu tô te falando aqui. Porque a motivação mudou. Quem tá aqui comigo há mais tempo sabe que eu sou cheia das histórias pra contar, né? Mas é pra que tu fixe o que eu tô falando aqui, que tu entenda. Se nós que somos mães, alguém dissesse pra mim, emagrece 20 quilos em um mês, eu dizer, não vou conseguir, né? Mas se alguém dissesse, a vida do teu filho depende disso, emagrece 20 quilos em um mês. Sim, não tem problema, eu emagreço. Não, eu ia dar jeito de emagrecer, porque a motivação, ela estaria muito forte e diretamente ligada a um valor meu inegociável. Tá entendendo? Por que isso tem a ver com traição? Se tu já foi traída, se tu já foi ou hoje é traída, entenda que o teu marido, ele pode mudar. Qualquer pessoa, ela pode mudar. Mudar, inclusive, quem ela acredita que é ou quem ela é. Ela só precisa da motivação necessária. A motivação necessária. Os motivos que levam à traição são causas internas e causas externas. O que eu vou falar pra ti aqui, nesse primeiro momento, são as causas externas que levam à traição. E aí, quando tu elimina as causas externas, tu dá a motivação necessária. Pri, não estou entendendo. Como assim? Como assim? Tu tá dizendo que o meu marido não me trai porque eu não dei a motivação necessária? Quase isso. Quase isso. Mas deixa eu te perguntar, rainha. Imagina uma mulher que é traída, tá? E eu já vi vários casos assim, que ela é traída, só que ela sabe que é traída, não perdoa o marido, continua nessa relação, a relação é um inferno, ela fica ali naquele relacionamento de esperança, achando que o marido vai mudar por uma fórmula mágica ou porque ela tá rezando e aquele marido nunca muda, ela também não muda e ela vive aquele inferno o resto da vida. Percebe como não tem motivação para essa pessoa que traiu mudar? Se tu não muda a maneira de lidar com essa pessoa, não tem motivação. Ah, Pri, mas ele tem que mudar porque é casado comigo. Se até então não precisou, não é agora que ele vai entender que precisa mudar. Então, rainha, todos nós podemos mudar, só precisamos da motivação certa, tá bom? Mas vamos lá, quais são então os 5 fatores, né, que levam à traição? Quais são esses 5 fatores que levam à traição? Primeiro fator que leva à traição, não admirar o cônjuge. Não admirar o cônjuge é o primeiro fator que leva à traição. O primeiro fator que leva à traição. Entenda, se você não for valorizada, se você não der limite, como que o meu marido vai me admirar, né? Se sentindo, se valorizando, dando limite. Porque entenda, rainha, nós não valorizamos aquilo que nós não pagamos o preço para ter. Como assim, Priscila? Como assim? Se tu não colocar limite dentro daquilo que é necessário, não se colocar como prioridade, não empreender nos teus projetos, se você não se valorizar, o teu marido também não vai valorizar. E quando nós não admiramos, um dos fatores que leva à traição é a não admiração ao teu cônjuge. Entenda, eu sei que às vezes muitas de vocês têm a realidade de ficar em casa, fazer a gestão do lar enquanto o marido trabalha e não tem nada de errado com isso, Mas é importante que você empreenda em seus projetos, porque nós só amamos, nós só honramos, nós só valorizamos aquilo que admiramos. Se não for admirada pelo marido, esse é um dos fatores que leva à traição. Esse é um dos fatores que pode sim levar à traição. Não admirar, porque nenhum amor, presta atenção, rainha, nenhum amor resiste à falta de admiração, o que dirá a fidelidade. Eu não tô falando aqui que um marido que tem o valor de ser fiel muito forte vai trair porque não te admira. Não é isso. A questão é, se o marido não tem um valor de fidelidade forte, se ele não te admirar, esse é um dos fatores que pode levar à traição. Tá entendendo isso? Então, o primeiro fator que pode levar à traição, o fator que mais leva à traição, é o cônjuge perder a admiração pela esposa. E isso, minha rainha, tá totalmente no teu controle. A admiração que teu marido sente por ti tá totalmente no teu controle. Como assim, Pri? À medida que você se valoriza. À medida que você fala não. Com amor, pode ser com jeito, e o melhor é que seja, né, como uma mulher sábia, mas falar não, colocar limite, saber se posicionar. Não é fazer charme,
né? Não é fazer charme pro marido, mas é se valorizar nas tuas atitudes, não naquilo que tu fala, pois me valorize, por me respeite, não, mas nas tuas atitudes se valorizar. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. E isso faz com que o outro admire e te respeite. A maneira como você se trata faz com que o outro treine o outro também para te valorizar. Estão entendendo isso, rainha? Tá entendendo isso que eu tô falando, rainha? Fala pra mim. Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Pode falar. Estamos aqui pra te ajudar. Fala pra mim. Tá fazendo sentido? Então, um dos fatores que mais leva à traição é justamente não admirar o cônjuge. Não admirar o cônjuge, tá? E se você não se posiciona se valorizando, empreendendo nos seus projetos, não adianta. Se vai ficar em casa, maravilha, Ju, maravilha. Se vai ficar em casa, o nosso combinado é que ele vai trabalhar na rua e eu vou ficar em casa, pois empreenda em algum projeto, nem que seja, vai estudar sobre criação de filhos, fique responsável pela criação dos filhos, vai estudar sobre gestão financeira do lar, como fazer essa gestão, ele traz o dinheiro para dentro de casa, tu faz isso multiplicar, vai estudar algum curso, alguma coisa que faça sentido para ti, alguma coisa que tu goste, que cante no teu coração, vai empreender em projetos pessoais, né? Faça alguma coisa que faça você crescer. Isso é muito importante para nós, enquanto mulheres, empreender em algo que cresça. Empreender em algo que cresça, isso faz parte das nossas características. Pri, mas também quando o marido vê a mulher bem à frente, ele também se sente inferior. Eu creio que aí também ele quer alguém que o valide. Com certeza, Ellen, com certeza. Olha só, isso é super importante. Ellen, eu vou falar mais à frente. É o próximo item, inclusive. Mas sim, mas não, a questão aqui não é você ter medo de crescer para o marido não ficar para trás. Mas é os dois segurar um na mão do outro e os dois crescerem juntos. Nós vamos falar sobre isso também. Tá certo assim. A mulher tem que crescer, ela crescer independente de como. Tô falando profissionalmente, se trabalha fora, tô falando em casa, se faz a gestão do lar, não é ficar em casa lambendo os cantos da casa como uma empregada doméstica. Não foi para isso que o Senhor te criou. Tudo bem arrumar casa, tudo bem fazer a gestão do lar, mas entenda, tu não tá nessa família para ser uma empregada doméstica. Tu tá nessa família para fazer a gestão desse lar, se essa foi tua escolha, esse acordo com teu marido. E aí empreender em algo teu, seja numa vida saudável, cuidar da vida saudável tua, da tua família, falar com esse marido que trabalha fora, perguntar do dia, perguntar como é que tá o trabalho, se envolver, entender, tentar ajudá-lo dentro daquilo que ele também for permitindo. Isso tudo faz com que o marido te valorize e com que vocês tenham identidade, entende? Isso aí. Então, não admirar o cônjuge é um dos fatores que podem sim levar à traição, tá? E entendendo que sim, é importante que você se faça sentir valorizada, tá? Se valorize para que seja valorizada, empreenda em projetos pessoais, tá bom? E aí você trabalha fora também, né? Você trabalha fora, saber colocar limite nas suas atitudes. Eu tenho muitas clientes, e vê se tu te identifica, rainha. Eu tenho algumas clientes que o marido acaba cobrando, presta atenção nisso, cobrando atitudes delas, cobrando a atitude dessa rainha, como se ele tivesse, como se ela tivesse que andar da maneira como ele acha importante. E às vezes ela se isenta para não brigar. E isso não é se valorizar. Isso não é se valorizar. Então, se posicionar com limite, dizer, amor, obrigada pela tua dica, obrigada pela tua orientação, obrigada pelo teu conselho, mas eu vou fazer assim, porque eu entendo que seja melhor. Entende? Se posicionar com amor, mas com limite quando necessário. E se começarmos a focar em nós, pode pensar que é egoísta, que não estamos pensando na família, e sim somente em si. Difícil. Ju, eu entendo o que tu falou, mas não é, a questão não é pensar focando somente em ti. É sim dar amor ao outro, eu vou falar agora no próximo tópico. Dar amor ao outro e dar amor a si. Assim incondicionalmente e ao marido incondicionalmente também, tá? É dar amor ao outro e dar a si. Se o marido... E é possível que aconteça, tá? É possível que aconteça. Eu sempre conto lá no começo do meu desenvolvimento, eu comecei a falar do quanto eu tava querendo empreender em vários projetos, meu marido se assustou, ele disse, ei, o que tá acontecendo? Ele ficou com um certo receio de que eu voasse demais e ele ficasse pra trás. Mas quando eu tranquilizei, amei ele, mostrei que ele era valoroso, honrei ele nas minhas atitudes, ele percebeu que aquilo não queria acontecer. E nós crescemos juntos. Então sim, é muito importante você se priorizar, Ju. É muito importante. Se quem pensa que é egoísta, se o marido tá pensando que é egoísta, na grande maioria das vezes, Ju, na grande maioria das vezes,
Ninguém tá pensando que a gente é egoísta, tá? É só minhoca que a gente cria dentro da cabeça da gente, tá? Então, prioridade, se priorizar. E aí, pensar na família sim, é não deixar de fazer o seu papel ali de esposa, de mãe, mas se permitir empreender nos seus projetos, sim. É buscar esse equilíbrio, é não deixar de se valorizar, não deixar a família de lado, não é esse o convite que eu te faço, mas não deixar de se valorizar e empreender nos seus projetos, ok? Segundo então, primeiro, não admirar o cônjuge leva à traição. Segundo fator que mais leva à traição, aí o que nós estávamos falando com a Ellen, quando o marido não se sente amado e valorizado. Amado e valorizado. Muitas das pessoas, muitas das mulheres que são traídas, elas cometem o primeiro erro. Elas não se valorizam. E acham que o marido, por um milagre de Deus, vai se valorizar. Eu não me valorizo, mas meu marido, por uma bênção divina, vai me valorizar. Não vai acontecer. Mas tem muitas mulheres também que acabam sendo traídas por esse segundo motivo. O marido não se sente amado e valorizado. Pri, como assim? Vou te falar. Deixa eu tomar água. Rainha, e aí eu quero te perguntar. Tu tem feito teu marido se sentir amado e valorizado? Teu marido é assim, amado e valorizado não como você acha que ele se sente amado e valorizado, mas a maneira como ele perceba. Não é servindo ele, se a comunicação de amor dele não é servir, mas é fazendo ele se sentir amado e valorizado nas tuas atitudes. Você tem honrado ele, honrado quem ele é, independente dos erros que comete, mas tem honrado esse marido nas tuas atitudes, honrado, fazer com que ele se sinta amado e valorizado nas atitudes. A maneira como tu abre a tua boca, minha rainha, para falar desse marido, tem sido uma maneira de honra, fazendo com que ele se sinta amado e valorizado. Quando tu fala dele para as outras pessoas, se ele filmasse, ele ia se sentir amado e valorizado nas tuas atitudes. Ele ia se sentir amado e valorizado. Preciso fazer isso. Perfeito, Rô. Então, é realmente fazer com que o marido se sinta amado e valorizado dentro do lar dele, dentro da casa dele, ok? O primeiro item que a gente já falou a gestante. Fazer com que você também se valorize, né? Mas fazer com que ele se sinta amado e valorizado. Não adianta, você nunca vai fazer com que ele te valorize se você não valorizá-lo. Se você não for reflexo disso que você quer. Entende? E isso leva sim à traição, se ele não se sente amado e valorizado. Porque vamos lá, né, minha rainha? Vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Pensa um homem que traiu a esposa. O que tu acha que ele viu na mulher de fora? Em algum momento ele se sentiu valorizado por aquela mulher. Pode ter sido uma quenga, mas se sentiu valorizado por aquela mulher. E aí, muitas vezes em casa, pela esposa dele, quem ele jurou amar e respeitar, e ela também, não se sente valorizado, não se sente respeitado, não se sente valorizado. O homem fala, a opinião dele é a última que importa. Tu não pede opinião do marido pra nada na tua vida. Não que tu tenha que fazer só o que o marido fala, mas levar a opinião dele em consideração, isso é muito importante pro homem. Como o gestor, o cabeça da casa, né? Isso é muito importante, isso alimenta a energia masculina dele. Isso faz parte da proteção, da provisão. É você ser estratégica e sábia e permitir que o teu marido ocupe esse lugar. Tá entendendo isso, rainha? Tá fazendo sentido isso? Fala pra mim. Porque se não fizer sentido, eu quero te ajudar com isso daí, tá? Então, fazer com que o homem se sinta amado e valorizado. Sabe que esses dias eu tava vendo um post do Wendel Carvalho, não sei se vocês conhecem e seguem ele, e ele fala de vez em quando de relacionamento, né? Ele falando de relacionamento e falando lá os fatores que fazem um homem ser feliz. Depois ele falou, aqui nos comentários coloca o que te faz sentir amado e valorizado. Sabe o que mais os homens colocavam lá? Que fazia com que eles se sentissem amado e valorizado? Eu li todos os comentários. 600 e poucos comentários. Quando eu chego em casa, quando chegar em casa, ser recebido com um sorriso. Com seja bem-vindo, meu amor. Rainha, qual foi a última vez que teu marido, tu ouviu a chave na porta e tu largou tudo o que tu tava fazendo e correu pros braços desse marido com um sorriso de orelha a orelha, abraçando, beijando e amando esse homem? Qual foi a última vez?
Será que ele tem se sentido realmente valorizado, amado e honrado por quem ele é dentro do lar dele? Ah, Pri, mas ele me traiu. Beleza, mas tu não tá com ele então? Tu não tá com ele ainda? Se tu tá com ele, é porque tu quer restaurar esse casamento. Porque tu sempre tem uma escolha. Ou traiu, ok, beleza, perdoar a gente faz em obediência a Deus. Reconciliar é uma escolha nossa, ok? Se tá com ele, pois então trabalhe para restaurar esse casamento. Se a tua escolha foi ficar, ou tu prefere ficar no inferno, levando o guampo pro resto da vida. Me perdoa a sinceridade, rainha, mas o que eu quero te encorajar aqui é tu tomar posse dos resultados da tua vida, inclusive do teu casamento. Tá entendendo isso? Tá fazendo sentido isso? Tá fazendo sentido? Então, não se sentir amado e valorizado, não se sentir honrado dentro da própria casa, não se sentir pertencente dentro da própria casa. Isso leva o homem, sim, não o homem, né? As pessoas, todas as pessoas, não só o homem. Mas é um dos fatores que influencia muito na traição, tá bom? Terceiro fator que influencia muito na traição, que levam a uma traição. Primeiro, não admirar o cônjuge, né? O marido não admirar a esposa. Não se sentir amado e valorizado dentro da própria casa. E o terceiro, mamãe tá preparada para ouvir o terceiro? Não se sentir desejado, rainha. Não se sentir desejado. Putz, fator que leva à traição. Não se sentir desejado. Aí o negócio pega o caldo engrossa, né? Nós, rainha, todos nós, pra gente desejar outra pessoa, a gente precisa se sentir desejado, e com o homem não é diferente. Claro que eu já falei algumas vezes aqui pra vocês, o homem, ele tem a questão da sexualidade diferente pra homens e mulheres, né? Eu sempre falo que passou um vento, o guerreiro tá pronto pra guerra. Mas nós precisamos nos sentir desejados pra sentir desejo também, e alimentar essa sexualidade. Agora pensa assim, a mulher não deseja o marido, porque assim, Pri, eu desejo meu marido, mas a gente não tem intimidade. Mas não adianta só tu desejar, ele precisa perceber que tu deseja. Tu precisa mostrar em atos, palavras e ações que tu deseja, minha rainha. Como é que faz isso? Estamos botando pronta, né? Procurando marido, né? Minhas, ninguém tem filhas aí, né? Às vezes eu fico meio apavorada porque trazem criança junto pra live, gente. Não é a live pra criança, tá? Mas se fazer com que esse homem se sinta desejado, fazer com que ele perceba que você o deseja, ele perceber, não só você sentir no teu coraçãozinho, lá no secreto do teu coração, ninguém mais sabe. Tu deseja, mas ninguém sabe. Não é fazer intencionalmente, mostrar pra ele que tu deseja o teu marido. Isso faz com que alimente o amor entre vocês. A sexualidade, eu já falei muito aqui, mas ela é uma conexão espiritual. É algo muito importante no relacionamento. E aí, fazer com que o outro também sinta desejado. Agora, para e pensa. Um homem que não é honrado dentro de casa, não admira a mulher só reclama, não se sente desejado, mas tem lá uma colega de trabalho. A colega de trabalho já mostrou que tem interesse nele. Cheirosa, bonita, né? Tá sempre lá, só trabalha com ele, então só conecta com ele no momento bom, ele não vive com ela, não tem todas as coisas ruins. Tu abre a porta pro inimigo entrar. Tu abre a porta pro inimigo agir. Não se sentir desejado é um dos principais fatores que levam à traição. Rainha, não negligencie isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É só isso que importa? Claro que não. Mas isso é muito importante. Muito importante. Rainha, tem muito homem por aí. Presta atenção nisso que eu tô te falando. Tem muito homem por aí viciado em pornografia. Porque, Instagram, por favor, não derruba a gente, tá? Mas viciado em pornografia porque não se sente amado e desejado pela esposa. Entende? A partir do momento que eu mudei, meu marido mudou. Parei de reclamar e fui me cuidar. E tudo mudou. Perfeito! Perfeito, Isa, é o que eu tava falando no primeiro item. Entendeu? Eu comecei em falando que se o cônjuge não admira, né? A mulher, o esposo, mas estamos falando do marido aqui porque vocês são as rainhas. Então, se o marido não admira a mulher, é um dos fatores que leva à traição. A partir do momento que tu te valoriza, o marido começa a valorizar também e muda todo esse cenário. Tá entendendo isso? Mas não se sentir desejado, não perceber que é desejado, leva também, é um dos fatores que leva à traição. Porque se tu não mostra que deseja o teu marido, mulher, tem mulher aí na rua que vai demonstrar, minha filha, porque o inimigo é astuto. Ele tenta te derrubar.
das piores maneiras possíveis. Possível. Então, por que não alimentar isso entre você e seu esposo? Gi, foi o que aconteceu comigo. Mas sempre apoiei e admirei. E ainda assim ele olhou para a colega de trabalho. Gi, não sei se tu estava conosco desde o começo da live. Porém, o primeiro fator que eu falei é de se valorizar. Eu tenho uma pessoa muito próxima, Gi, que eu amo demais, mas que presta atenção, rainha, nessa história. A vida inteira fez de tudo pelo marido. A vida inteira fez de tudo pelo marido. Tinha uma vida sexual ativa, desejava o marido, não sei se ele percebia, mas eu acho que sim, né? Mas teve uma vida sexual ativa, fazia de tudo por esse marido. Ela só falou uma coisa. Assumiu um papel que não era dela, de provisão, de proteção. E não se valorizou. O marido gritava com ela e estava tudo certo. O marido brigava com ela, estava tudo certo. O marido até agredia. E ela lá. Não tô dizendo que eu tô caso, gente. Mas se valorizar em atitudes. Em atitudes. Se você não se valorizar, nós não valorizamos aquilo que não pagamos o preço para ter. Se eu entendo que se a minha esposa não me bota limite, nada a ver, né? Eu, esposa, enfim. Mas se o marido não vê a esposa colocando o limite, ele não tá pagando o preço pra ter aquela mulher do lado. E rainha, nós pagamos o preço pra ter um marido. Eu pago o preço pra ter um marido todo dia. Eu amo ele, eu valorizo ele, eu honro ele. Tenho umas coisas mais importantes também pra fazer com ele, né, minha filha? Porque, como diria o pai de uma grande amiga minha, barriga cheia e saco vazio. Deixa eu baixar aqui que com muito louvor a Cassiana tá bem enlouquecida. Mas eu pago o preço pra ter um marido que me ama e que me trata como uma rainha. E pra ter um casamento dos meus sonhos. Então, se eu não pago o preço, eu também não valorizo. E tenho aquilo de graça, presta atenção. Se eu não pago o preço e tenho aquilo de graça, meu marido me trata como uma rainha, eu não paguei o preço pra ter isso, eu não vou valorizar. Então, Gi, talvez esse seja o teu caso. De ter valorizado, amado, sem ter dado o limite. Sem a contrapartida desse marido. E aí, minha linda, aí, ainda que ele não te traia por ter a fidelidade como um grande valor, esse casamento vai por água abaixo. Talvez tenha sido isso. Eu estou com a autoestima baixa, então eu me acho feia e acho que ele me vê assim. Aí, Ju, esse é o problema. Se acha feia, acha que ele vê assim, cria isso como uma crença na tua cabeça e aí tu fica feia mesmo. Ju, tu é linda. A questão não é essa. A questão não é o estético, não é o por fora. É a maneira como você se coloca. É a maneira como você se posiciona. Eu falei nas outras lives passadas. Mulheres inseguras, elas são feias. É triste isso, mas a realidade é essa. Porque quando você se acha menor, você se acha feia, a gente traz isso pra fora. A gente traz isso pra fora, na postura. Porque, vou dar um exemplo aqui. Ingrid Guimarães. Quem conhece Ingrid Guimarães? Gente... Deus que me perdoe, não tô aqui pra julgar a beleza de ninguém, mas pensa uma mulherzinha que eu acho feia, coitada. Oxi, eu não sei exatamente o que é, se é o queixo, o nariz, o que é. Uma coisa que eu olho pra ela assim, não é bonita. Mas ela é uma mulher que se ama, tão divertida, né, interessante, que eu chego a achar ela bonita pelo jeito, é pela crença, pela postura, pelo posicionamento. É isso que deixa bonita. Não é de fato somente o padrão, não existe padrão. Não é o rosto, claro, a gente tem que se botar minimamente pronta, né? Mas não é somente isso, entende? Hoje é isso. É se valorizar. É se valorizar e cuidar de si, o que a gente estava falando no começo da live. É cuidar de si, empreender nos seus projetos, dar atenção pra si. É se colocar como prioridade. Eu tive uma outra pessoa que eu conheci que foi traída. Presta atenção nisso. A mulher passava o dia inteiro, fuxicando a vida dos outros. O dia inteiro limpando a casa. O dia inteiro lambendo os cantos. Passava nos cantos da casa dela pra lamber os cantos da casa. E o marido... Ela só falava com grosseria com aquele marido. Eu morava muito próxima dela. E ela só falava com grosseria com aquele marido. E foi traída. Não existe coincidência, rainha. Não existe coincidência. Eu tenho mais 2 fatores aqui bem importantes. Mas não existe coincidência. Infelizmente, muitas vezes, essa traição tu vem plantando na tua vida há muitos anos.
E o plantar não é intencional, eu sei que não é. Ninguém quer ser traída, ninguém casa pra ser traída. Ninguém casa pra ser infeliz. Mas por não se posicionar, não se valorizar, acaba plantando isso na sua vida. É que nem o caso dessa pessoa que eu te falei, que eu amo demais, mas que a vida inteira não se posicionou, não deu limite, não fez o marido pagar o preço de ter todo aquele amor, entende? E aí acabou sendo traída. Então falamos aqui, não admirar o cônjuge leva à traição. Se teu marido não te admira, isso é um dos pontos que pode levar à traição. O marido não se sentir amado e valorizado. Estamos falando aqui do marido, serve pra mulher também, mas a questão aqui é que nós estamos falando de traição do marido, tá? Só por isso. Então não se sentir amado e valorizado leva à traição. Não se sentir desejado, isso leva inclusive a vício em pornografia. Principalmente o pessoal que é da nossa geração, né, dos anos 90, os de antes também, né? A geração seguinte aqui eu acho que tá um pouco mais tranquila em relação, a gente tá mais vigilante em relação a isso. O vício em pornografia, inclusive, ele leva à traição. Então esses grupos de WhatsApp, falamos disso semana passada, grupo de WhatsApp que fica assim, mandando pornografia, gente, isso é assim, é abrir a porta pro inimigo trabalhar no teu casamento. Então, não permita. Lembra que eu falei semana passada? Se já tá tudo alinhado, se posicione com amor. Se tá tudo errado e ainda por cima faz isso, fala como você se sente, tá? Não vou entrar nesse mérito, porque falamos um pouco disso na live da semana passada. Se tu não viu, vai lá no feed que tá gravado. Então, precisamos nos sentir desejados, tá? Para inclusive desejar também. Quarto, presta atenção nisso. Quarto fator que leva à traição: estar afastado da graça de Deus. Estar afastado de Deus. Ah, Pri, mas eu tô tentando levar meu marido pra igreja torto e à direita e não tá dando certo. Minha filha, não é arrastado. Não é arrastado que esse homem vai pra igreja. Não é arrastado que ele vai se conectar com Deus. Não é arrastado que ele vai entender os princípios cristãos. Não é arrastado que ele vai ter uma espiritualidade conectada. Não é arrastado. É pelo exemplo. É pelo exemplo. É pelo exemplo que ele vai se conectar com o Senhor. É pelo teu exemplo, especificamente, que ele vai se conectar ao Senhor. Gente, isso é tão sério porque durante um tempo aqui em casa, eu não fui vigilante com isso, não fui vigilante em conectar a minha família com o Senhor. Quando eu entendi que isso realmente era muito importante, que era meu papel, meu privilégio, meu papel, eu comecei quebrantar meu coração, colocar diante de Deus. E hoje, literalmente hoje, eu tava com uma adversidade e meu marido veio me falar sobre uma passagem de Jó, e me deu um baita ensinamento. E eu me lembro há um tempo atrás, em que ele falou pra mim: amor, eu não consigo sentir tanto a presença de Deus. Eu podia ter falado 1000 coisas. Eu só dobrei meu joelho e fui rezar e disse: Senhor, age no coração do meu marido. Age no coração do meu marido. E comecei a declarar coisas na vida dele. Comecei a falar pra ele o quanto ele era especial. Comecei a amá-lo ainda mais. E quando ele saía de casa, eu declarava coisas na vida dele. Comecei a entender o meu papel de esposa como cristã e transparecer isso. E quando eu normalmente teria impaciência, comecei a ter paciência. Comecei a me aprofundar no Provérbio 31 para tentar me tornar cada vez uma esposa virtuosa. Não sou perfeita, cometo um monte de erros, mas eu busco isso incansavelmente, diariamente. E a partir disso, minha rainha, meu marido foi transformando. A fé dele em Deus. Não porque eu disse, venha, vamos para a igreja, mas porque eu fui sendo esse canal da graça do Senhor dentro da minha casa. O marido, ele não vai converter arrastado. Não vai converter arrastado. Ele não vai buscar Deus arrastado. Tem muita mulher por aí. Olha que coisa triste. É por ignorância. Mas muita mulher que fala que é crente, né? Seja evangélica, católica, enfim, que for. Mas só reclama. Mas não perdoa. O marido faz uma coisa, fica com aquela mágoa enraigada pro resto da vida. Sendo que a palavra de Deus fala para perdoar uns 70 vezes 7. Lembra? Perdão a gente faz em obediência a Deus. É briguenta. Quer que o marido seja lá o marido de Efésios. Lembra que a gente falou semana passada? Dê a vida por ela, se necessário for. Mas também não quer ser a mulher de Provérbio 31. A mulher virtuosa que fala com amor. Que só lhe faz o bem e não com o mal. Tá entendendo isso? Não é arrastado que teu marido vai pra igreja. Não é arrastado que teu marido vai se conectar com o Senhor. É no teu falar com amor. É no teu perdoar.
Tem muita mulher que quer que o marido encontre Deus, mas ela não encontrou, não sabe nem o que é ser a imagem e semelhança do Senhor. Fala que vai na igreja, faz a obra, e faz e acontece, tá todo sábado, todo domingo, tem, como é que fala? Os grupos de oração, se é da igreja católica, se é da igreja evangélica, não tem diferença. Mas não é reflexo do amor de Deus dentro do seu lar, rainha. Entenda que o nosso primeiro ministério, o primeiro lugar onde a gente vai ser reflexo do amor de Deus é dentro da nossa casa. Tem muita mulher por aí que tá querendo que o marido se conecte a Deus para ver se ele para de trair, mas tá usando a palavra de Deus como uma arma de acusação, ao invés de ferramenta de quebrantamento do teu coração. Não é para isso que Deus, e não é essa a promessa de Deus pro teu casamento, não é para tu dizer, porque na palavra de Deus tá escrito, cheia da razão, que o marido deve honrar a sua esposa, e tá lá falando mal do marido pra mãe, falando mal do marido pra sogra, pros amigos, pras amigas, ridicularizando na frente das outras pessoas, fazendo brincadeira sem noção, falando mal do marido para os filhos, que eu fico doida, me mete os filhos no negócio, menina, eu fico louca. Aí eu fico sem paciência. Mas perceba, Deus te deu o dom de ser mulher. Essa conexão espiritual, ela é muito mais forte em ti, natural em você. Não é à toa, minha rainha, é para que tu use isso. Que tu use isso para transformar a tua casa através do teu coração humilde, quebrantado, sem orgulho. O Senhor não gosta de coração vaidoso. Ele odeia, abomina corações arrogantes. Está escrito na palavra de Deus. Aquilo que tu aprende não é para que tu use contra o teu marido. É para que tu use para quebrantar o teu coração, para se tornar uma mulher melhor. Para que através dos teus olhos ele diga, meu Deus, essa mulher é reflexo do amor de Deus. E Deus, a única alternativa dele é que o Senhor me ama demais por ter me dado ela. Mas Pri, ele me trai. É uma escolha tua estar nesse casamento, minha linda. E se tu escolheu estar nesse casamento, pois então dê o teu melhor para mudar o teu marido, para que teu marido mude através das tuas atitudes, através da tua mudança. Tá entendendo isso aqui? Peraí que eu pedi uns comentários aqui em cima. Tô nesse nível agora, Pri, e tô sentindo que estou perdendo o meu amor. Pois é, Lu. É isso, eu acho que tu tava falando quando eu tava falando de se valorizar, né? Pois é, Lu, é exatamente isso. Ser reflexo do amor de Deus, valorizar, mostrar pro marido que ele é desejado por ti. Entende a intencionalidade pro resto da vida, rainha. Não é casei, agora tá tudo certo. Tem marido, né? Nada mais vai rolar. Não, agora que começa, minha filha. O teu investir nesse relacionamento. Sabe tudo aquilo que tu investiu lá no teu namoro? Que tu tava sempre pronta, sempre cheirosa, sempre bem arrumada, uma roupa bonitinha, pra meio que ser desejado, mas também manter a castidade em nome de Jesus. Mas se manter ali desejável, se manter admirável, um sorriso sempre quando ele chegava, o namorado, né? Cheirosa, bonita, falando do melhor de si. Lá era começo. O investimento de fato ele tem que ser agora, porque a rotina ela vai desgastar, porque os problemas eles chegarão, a crise ela pode existir. É agora que o investimento nesse relacionamento tem que ser intencional. Tá entendendo? Putz, muito verdade. Comecei a orar pelo meu marido de manhã antes do trabalho e declarar que ele é minha bênção. Hoje ele já ora comigo e tem uma oração linda. Olha isso. A Isa falando. Olha isso. Eu não sei tu, rainha, mas pra mim isso é o ápice do posicionamento feminino, o ápice do posicionamento da mulher. Hoje de manhã, quando eu declaro na vida do meu filho e do meu marido, e hoje de manhã meu filho pediu pra eu ficar 5 minutinhos com ele quando ele acordou pra ir pro colégio. Eu fui lá na cama, né? Subi e fiquei na cama com ele. E eu, bom dia, meu amor, né? Ele olhou pra mim e disse assim, mamãe, eu declaro na tua vida hoje um dia lindo, um dia extraordinário. Ai, eu chorei, né? Porque isso eu faço na vida deles e não faz muito tempo. E eles só fazem isso porque eu faço na vida deles. É o exemplo, rainha. É o exemplo. É o exemplo que arrasta. É o exemplo que é testemunho. Tudo começa pela gente, né, Nay? Isso aí. Eu percebi isso há pouco tempo. A Cami falando. Socorro, já fiz muito isso. Graças a Deus parou. A Nay falando aqui, né? Primeiro Deus transforma a gente através da nossa mudança. E o Espírito Santo começa a agir perfeito quando a gente muda, quando a gente quebranta o nosso coração. Não é sobre ser perfeita.
É sobre estar disposta a passar pelo processo, é sobre estar disposta a caminhar, é sobre estar disposta a dar o seu melhor. Ah, mas ele não dá, o problema é dele. O problema é dele. Tenho feito diferente, perfeito. Deus tem feito meu casamento para me curar. É isso, Isa. É isso, o Senhor nos dá o marido perfeito para trabalhar as nossas limitações. E o quinto e último fator que leva à traição, rainha, talvez tu tenha cometido esse erro, é um processo seletivo mal feito. Uma pera que tem conserto, tá? Se foi o teu caso, pera que tem conserto. Processo seletivo mal feito, como assim, Pri? Inclusive dentro do meu curso, eu tenho um módulo inteiro que é somente sobre o módulo, é o módulo teste, que eu falo exatamente sobre fase de namoro, noivado, separadas que querem um novo relacionamento, solteiras, a gente fala só sobre isso, como fazer um bom processo seletivo. Talvez no teu namoro tu não tenha percebido os sinais, mas já tenha te casado com alguém cuja fidelidade não era um valor inegociável. Casou com alguém que traiu uma outra pessoa, rainha, ele já mostra qual que veio. Esse é um fator que leva a traição. Lembra essa pessoa que eu te falei, que é muito próxima a mim, que fazia de tudo pelo marido, o marido não valorizava, traía e tudo mais? Lembra essa pessoa? Essa pessoa que eu amo demais. Essa pessoa que eu amo demais. Eles ainda estavam namorando, ele já havia traído, e ela decidiu casar pra ver se mudava. E quando eu casei, ela falou, não pensa que depois que casa muda, porque não muda. E eu lembro que eu ainda respondi, graças a Deus. Graças a Deus que não muda, que bom que não muda. Ela resolveu casar pra ver se mudava porque tinha casado. Não vai acontecer, rainha. Se tu não fez um processo seletivo bom, se tu não te ateve aos sinais, se tu não percebeu a maneira como ele tratava a mãe, a maneira como ele tratava a irmã, se não percebeu se ele não tinha traído ninguém, se não alinhou os teus valores negociáveis, talvez tu tenha casado com alguém que realmente trai, que não tenha caráter. Não é a grande maioria dos casos, tá? Mas às vezes sim, tu casou com alguém que fidelidade não é importante, que não tem caráter. Por mais que tu dê o teu melhor, a pessoa vai te trair. Mas isso é a minúscula parte dos relacionamentos. É a minúscula parte dos relacionamentos. Na grande maioria dos casos, rainha, quando a pessoa é traída, são todos os outros fatores que eu falei até aqui. Todos os outros fatores que eu falei até aqui. Mas às vezes, tu foi traída porque casou com alguém que não valia nada mesmo. Às vezes foi por isso. Mas daí casou, e aí vai fazer o quê? Tem escolha? Sempre tem escolha, né? Tem escolha, sempre 3 escolhas. Ou continua do mesmo jeito que tá, vive a tua vida um inferno, faz da tua vida um inferno, não muda, ele não muda, ninguém muda, e tu continua com essa tranqueira o resto da vida. Ou decide se separar, não vai adiantar muito também, porque tu vai ter que trabalhar em ti, o que te levou, o que te fez chegar até esse ponto. Ou tu decide mudar pra transformar o teu casamento. Pri, é possível restaurar um relacionamento em que ele me traiu porque não tinha vergonha na cara? Porque fiz um processo seletivo mal feito? E isso também é responsabilidade nossa, né, rainha? É possível transformar um casamento assim? Totalmente possível. Vai dar mais trabalho? Vai, não vou mentir. Mas é completamente possível. Se tu começar a aplicar os passos que eu te falei anteriormente. Completamente possível. Completamente possível. Porque a pessoa que trai, essa pessoa que trai desse jeito, tipo, tu é uma esposa maravilhosa, mas mesmo assim ele te traiu, tem 3 fatores internos que levam ele a trair. Primeiro são vícios emocionais, vício emocional em trair. Como assim, Pri? Por tudo aquilo que ele viu, ouviu e sentiu lá na infância. Uma repetição de padrão de casa, viu o papai traindo, embora tenha ficado extremamente chateado, tenha visto a mãe trair, acaba por tanto odiar esse padrão do pai, acaba repetindo, ou por crença de não merecimento. Não se sente merecedor de um casamento feliz, porque ele aprendeu na vida dele, através das experiências, que isso aqui é casamento. E é possível, sim, restaurar. É possível, sim, restaurar. É possível mudar, mesmo nesse caso. É possível restaurar, Nai falando. Minha mudança tem refletido em nós dois. Tudo são processos. Perfeito, perfeito. E esse processo precisa começar com alguém. E pode ser contigo, rainha, que tem o maior poder de influência nesse relacionamento. Maior poder de influência nesse relacionamento. Entenda, rainha. A traição, ela não é por falta de amor. É claro que esse amor ele não foi alimentado por todos esses fatores que eu falei aqui.
Mas essa balela de que quem ama não trai, não é verdade. Não é verdade. Mesmo aquela pessoa que ama, ela pode vir a atrair. Ela pode vir a atrair. A questão é, lembra dos emagrecer 20 quilos em um mês? Se a vida do meu filho depender disso, eu tenho agora a motivação necessária. Que nós sejamos motivação para os nossos maridos olhar e dizer, não faz sentido eu trair essa mulher. Porque eu me sinto desejado, porque eu me sinto amado, porque eu sou honrado. Porque ela se valoriza, ela é uma mulher que eu admiro, eu olho para ela e digo, meu Deus, mulherão esse daí. Linda. Não fala sobre estética, né? É sobre como você se sente, se comporta. Uma mulher linda, uma mulher maravilhosa, uma mulher que é reflexo do amor de Deus. Isso é motivação, rainha. Ele se sente amado. A traição, ela é um vício emocional que vem de uma ruptura, uma falta de amor percebida lá na infância. Tecnicamente, não vou entrar nesse mérito para vocês não dormirem aqui, tá? Mas tecnicamente é por uma falta de amor percebida lá na infância. Quando tu vem com esse amor, mulher, e dá para esse marido o amor, de maneira que ele perceba, com tudo isso que nós falamos até aqui, tu elimina, tu blinda o teu relacionamento contra a traição. E tudo isso, rainha, tudo isso, inclusive esses fatores internos, como mudar isso no teu marido, eu te ensino no meu curso, que estão abertas as inscrições até quinta-feira, rainha. Se essa live faz sentido pra ti, se tudo que eu falo aqui pra ti faz sentido, tu quer restaurar o teu casamento, esteja comigo nesse curso, que tá muito poderoso, eu fiz com todo o meu amor, com todo o meu carinho, mas sobretudo com muita verdade e profissionalismo. Lá no link da bio, tem um link pra tu entrar, entender como funciona o curso, tudo que tu ganha com esse curso, e uma garantia incondicional e garantia condicional, que é pra tu restaurar o teu casamento. Restaurar o teu casamento, tá bom? Esses vícios emocionais fazem muito sentido, perfeito. Maravilha, minha linda! Que live mais maravilhosa! Escreve aí pra mim, rainha, se fez sentido, maravilhosa, só vocês, Ju. Se fez sentido aí pra ti, escreve eu sou rainha, que eu quero dar o nosso print aqui, o nosso print. Tá mesmo, eu sou feliz demais por ser mentorada tua, ô minha Nadi. Coisa linda. Minhas lindas, escreve aí, eu sou rainha. Rainha, tu é rainha, porque Deus é rei dos reis e ele governa lá em cima. E ele nos deu a terra, para que nós possamos governar aqui na terra. Não uma sobre as outras ou um sobre os outros, mas sobre as nossas vontades, as circunstâncias, o nosso destino, a nossa vida. Por isso que nós somos rainhas. Então escreve aí, eu sou rainha, que eu vou tirar um print bem lindo aqui pra nós. Ai, coisa linda. Todo mundo rindo, todo mundo sorrindo aí. Todo mundo sorrindo. Ai, os nariz inchados, boca inchada de gestação. Final de gestação, mas vamos lá. Ai, coisa mais linda. Rainha, se tu quer transformar teu casamento, se tu acha que não tem mais jeito, tem jeito sim. Tem jeito sim. Até quinta-feira estão abertas as inscrições pro curso 12 Passos para o Casamento dos Sonhos. Eu vou te pegar pela mão, te ensinar como você vai transformar o teu casamento no casamento leve, feliz, duradouro para sempre, sem depender do teu marido. Sem depender do teu marido, através da tua mudança. Clica no link da bio, entende a aula, assiste, entende os bônus que estão muito poderosos e esteja comigo nesse curso. Se tu não transformar teu casamento, eu te pago R$500. Tá lá. Entende a regra que tu vai entender do que eu tô falando. Minha linda, obrigada pela tua presença aqui comigo. Pra mim é uma honra, uma felicidade te ter aqui toda semana. Quinta-feira a gente tem live novamente, tá bom? Um beijo no teu coração. Amo vocês. Fiquem com Deus. Boa noite e até quinta.